Nos jogos da Era Titans, existe uma ampla variedade de titãs, de atiradores a lutadores corpo a corpo, de gigantes a pequenos, de quadrúpedes a bípedes e de velozes a lentos. Cada titã possui seus pontos fortes, como também possui seus pontos fracos. Podemos classificá-los numa tier list, colocando seus pontos fracos e fortes em uma balança e tirando uma conclusão sobre viabilidade. É importante ressaltar que isso se trata de apenas uma opinião, e se você discorda, não há problemas. Opinião é algo que todo mundo tem. Os critérios utilizados são poder ofensivo e resistência ao dano. A aparência deixarei de fora, já que de nada adianta um titã parecer poderoso e não ser. Nosso primeiro titã a ser avaliado é o Betla. Como vimos anteriormente, Betla é uma fusão de morcego mutante com canivete. O desempenho do Betla a partir de Crush Titans é surpreendente, seus golpes de asa causam bastante dano, e seu movimento especial pode alcançar até mesmo adversários de longe, fazendo dele um dos poucos titãs de combate corpo a corpo que conseguem alcançar inimigos à distância. Mas o Betla também possui uma fraqueza. Apesar de ser um bípede que corre rápido, ele possui um momento de lentidão. Esse momento ocorre durante o final de seu combo, dando tempo para o adversário reagir. Sua quantidade de HP é mediana, o que significa que para nocauteá-lo não é preciso tantos golpes. Sua classificação é um nível forte. Não é tão difícil de nocauteá-lo, embora nas mãos de um jogador habilidoso seja uma máquina de combate. O próximo titã é o E-Electric. É o primeiro atirador da nossa lista, apesar de ser também um bípede. Sua velocidade é praticamente a mesma dos outros atiradores. Sua maior diferença é a velocidade de seu projétil e, claro, seu movimento especial. Esse titã é capaz de fazer cair raios, então pode, teoricamente, acertar seus adversários mesmo quando há obstruções que entraram na frente de sua mira depois do disparo. Diferente dos outros atiradores, sua resistência ao dano é relativamente alta. São necessários 5 disparos de um sniper para nocauteá-lo e 3 disparos de um stent. Quanto aos golpes pesados, são necessárias 3 patadas de um sniper para nocauteá-lo e também 3 patadas de um stent. Apesar das patadas do stent causarem um pouco mais de dano, ele mesmo pode ser nocauteado por outro exemplar com apenas 2 golpes ou 2 projéteis. O nível quase forte e a sua classificação, apesar de não ser o titã mais forte de todos, é o atirador mais forte de sua categoria, não apenas pela resistência ao dano, como também pela eficiência de seu ataque. Gore é o nosso próximo titã. Os titãs quadrúpedes são, geralmente, os mais poderosos que enfrentamos, mas Gore é uma exceção. Por ser bastante lento tanto na locomoção quanto no combate, Gore é facilmente vencível. Sua única qualidade é a alta resistência contra danos, o que o impede de ter uma classificação baixa, e seus ataques são razoáveis. Portanto, sua classificação é também um nível quase forte. O que é esta criatura que parece uma rocha de lava? Este é o Magmadon, a tartaruga mutante resistente à lava. Magmadon possui um soco poderoso que pode quebrar a defesa do adversário e fazê-lo sofrer dano, mesmo sendo um de seus golpes leves. Ele também é capaz de lançar um ataque especial que pode alcançar oponentes distantes, mesmo sendo, assim como Betla, do tipo de combate corpo a corpo. Está devidamente classificado como forte. Sendo um total oposto do Magmadon em termos de temperatura, Ratical é o titã de gelo. Possui a capacidade de congelar seus adversários, mesmo se à distância, pois assim como Magmadon, seu movimento especial também vai longe. Outra diferença se comparado com o Magmadon é a força de seus golpes leves. Enquanto o Magmadon pode quebrar a defesa do adversário sem usar o golpe forte e sem usar seu movimento especial, o Ratical não consegue fazer o mesmo. Sua classificação é quase forte, pois além de ter golpes leves relativamente fracos apesar de serem rápidos, tem também uma resistência ao dano um pouco menor. Rhino Roller. Este aqui é praticamente um tanque de guerra. Nocauteá-lo é difícil, você precisará de outro titã. Seu movimento especial é capaz de deixar um rastro de destruição, como se já não bastasse durar por um tempo.
Sua fraqueza é a lentidão, mas pode ser remediada com seu golpe pesado, uma versão curta do movimento especial rolante. Apesar de seu corpo ser revestido com uma armadura natural, sua resistência ao dano não é tão alta quanto parece, sendo menor que a do Gore. São necessários 3 golpes de um Sludge para nocautear um Gore, mas apenas 2 para nocautear um Rhino Roller. Se não fosse pela fraqueza para um titã de armadura, ele estaria na categoria nível boss, por ser um desafio se enfrentado sem outro titã. Mas quando atingido no tempo certo, mesmo sem outro titã, nocauteá-lo não é tão difícil quanto parece. Sua lentidão não é tão severa quanto a do Gore. Logo, sua categoria é forte. Se você acha que já viu um titã grande, é porque ainda não viu a Scorporilla. Essa titã, além de enorme, é capaz de nocautear vários titãs à sua volta ao mesmo tempo com um único golpe. Tanto o seu movimento especial, quanto um de seus golpes leves, entre aspas. Nem é preciso mencionar sua alta resistência contra danos, o que é esperado de uma gorila gigante mutante. Sua única fraqueza é seu golpe pesado que, ironicamente, é menos eficaz que seus golpes leves. Enquanto se prepara para dar o golpe, Scorporilla fica vulnerável, dando oportunidade para qualquer um atacá-la pelos flancos, ou até mesmo de frente, se o adversário for rápido o suficiente. Mesmo assim, apesar de seu momento de vulnerabilidade, Scorporilla continua sendo um dos titãs mais poderosos do jogo. Está, obviamente, situada na categoria nível boss. Nem tão grande, mas ainda assim tão poderoso quanto, temos o Shellephant, nosso próximo titã da lista. Esse titã é capaz de realizar um combo praticamente infinito de socos, terminando somente a critério de quem o controla. Sua fraqueza está no tempo em que ele leva para dar um soco, mas para se aproveitar disso, o oponente precisa estar estrategicamente posicionado quase abaixo do Shellephant, porque em caso contrário, ele será esmagado por um punho grande e pesado. Shellephant também é capaz de golpear com sua tromba, a mesma ele também pode usar para lançar uma labareda de fogo. Esse movimento especial, a labareda de fogo, pode ser feito em 360, tornando o Shellephant capaz de nocautear vários adversários em sua volta num curto período de tempo. Por esses motivos, seu merecido lugar na lista é o nível boss. Sludge. Seu nome é parecido com Slug, que significa lesma em inglês, e de fato, apesar do Sludge não ser lento, ele consegue se encolher em forma de lesma e golpear seus oponentes de baixo para cima. O golpe gancho de Sludge é bem poderoso, capaz de derrubar a maioria dos adversários. Ele também é capaz de dar um banho de lixo tóxico através do vômito, algo que é seu movimento especial. Seu ataque pesado é um tapa de 2 mãos, onde ele estica seus braços e alcança oponentes relativamente distantes. Seus golpes rápidos também possuem alcance relativamente alto, tornando o Sludge um titã muito difícil de ser enfrentado se Cross estiver sozinho. Apesar de seu tamanho, classifica o Sludge como nível boss. O segundo atirador da lista, porém o primeiro do tipo a aparecer no jogo, é o Snipe. Ao contrário do que alguns acreditam, aquelas coisas cor-de-rosa ou azul, dependendo da variante, não são espinhos como os de um porco-espinho, mas sim penas compridas e pontiagudas de uma ave. Ao invés de uma descarga elétrica, os ataques de Snipe são dardos venenosos. Quando seu movimento especial é usado, ele atira inúmeros dardos de uma só vez. No entanto, seu ataque pesado não é para lá essas coisas. Ele usa suas garras como armas brancas, avançando em direção ao adversário, numa forma de bote. Por ter a resistência ao dano mais baixa de todos os titãs, e também um baixo poder ofensivo, Snipe é classificado como quase um minion. Ele é instantaneamente nocauteado quando acertado por um disparo de um E-Electric, ou por uma patada de um Stent. Pode ser também nocauteado por 2 disparos do mesmo.
e quando confrontado por outro exemplar, 2 disparos ou 2 patadas também são suficientes. E falando em objetos pontiagudos, temos aqui um titã coberto por eles. Spike, o primeiro titã apresentado no jogo e também um dos mais icônicos na minha opinião. Spike é de fato coberto por espinhos, por ser uma mutação entre caranguejo e porco-espinho. Seu movimento especial são estalactites que surgem do chão e perfuram qualquer adversário que esteja ao seu alcance. Seus golpes rápidos também são golpes de baixo para cima, porém feitos com as patas. Spike não é muito resistente, e seu golpe pesado também leva um certo tempo para ser realizado e tem um curto alcance. Considerando que Crash pode derrotá-lo sozinho sem muita dificuldade, sua classificação é quase forte. Nosso último atirador e também o próximo titã é o Stent. Diferente dos outros, seus disparos são lentos e percorrem uma trajetória de arco, enquanto os outros são diretos e relativamente rápidos. Além disso, as bombas de fedor do Stent não são imediatamente destruídas quando caem no chão, podendo ser rebatidas de volta para o titã. Uma das poucas semelhanças com outros atiradores está em seu movimento especial, pois assim como o Snipe, Stent também é capaz de atirar várias vezes de uma só vez. Seu ataque pesado é uma patada. Sua resistência ao dano entre os atiradores é mediana, sendo maior que a do Snipe e menor que a do E-Electric. São necessários 2 disparos de um E-Electric para nocauteá-lo, enquanto uma única descarga elétrica do mesmo é o suficiente. Já contra o Snipe, são necessários 3 disparos ou 2 patadas do mesmo. Já contra outros Stent, 2 tiros ou 2 patadas. Assim como sua resistência ao dano, seu poder ofensivo também é mediano. No entanto, quando comparado com outros titãs no geral, não somente com os atiradores, Stent está na categoria fraco, não sendo de fato fraco para um atirador. O último titã da lista, e também o maior de todos, é o Yogg-Saropods. Nem preciso dizer que este está no topo da categoria nível boss. Esse titã é uma coleção de partes diferentes. É tão poderoso que pode nocautear quantos o jogador quiser e sem receber dano algum. Basta apenas usar o seu golpe pesado, o som paralisante de sua gaita de fole. Seu golpe rápido, apesar de leve na teoria, é capaz de destruir paredes. E seu movimento especial é o uso de seu canhão de luz. Sua velocidade de andar é surpreendentemente rápida para o seu tamanho, e sua resistência contra danos também é alta. Outro ponto único do Yogg-Saropods é que há somente um exemplar dele, pelo menos em Crash Titans. E este foi o vídeo da tier list dos titãs de Crash of the Titans. O próximo vídeo será sobre os Mutants. Muito obrigado por assistir até o final, um abraço e até a próxima!